Muita gente já conhece a história de como Fleming descobriu o primeiro antibiótico moderno. Basicamente, ao retornar ao seu laboratório depois de alguns dias, Fleming notou que algumas placas de Staphylococcus aureus estavam contaminadas por um fungo, e onde esse fungo se propagara não havia crescimento da bactéria, formando os denominados halos de inibição. Mesmo após os estudos de Fleming em 1928, a preocupação em utilizar a penicilina com finalidade terapêutica surgiu somente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Porém, a dificuldade de obtenção da penicilina era tão grande que há relatos de que ela era reutilizada a partir da urina de soldados medicados com o antibiótico. Para mudar este cenário, algumas maneiras foram estudadas. Enquanto o Penicillium notatum tem uma produção de penicilina de cerca de 2 unidades internacionais por ml, o Penicillium crisogenium possibilitou chegar a 85.000 unidades por ml, com rendimento próximo de 90%. Além disso, foram adicionadas repetições em tandem do gene codificador para a penicilina, aumentando assim a biossíntese desse antibiótico. Diversos outros estudiosos relataram experiências em pesquisas que envolviam a penicilina. Todavia, a patente bilionária de produção em larga escala desse produto foi registrada em 1941 em nome de Andrew Moyer, que descobriu que através do licor de milho macerado e da lactose poderia aumentar grandemente a produção do Penicillium crisogenium, o fungo produtor da penicilina, barateando e popularizando assim esse produto. Com relação aos mecanismos de ação dos antibióticos, temos os bactericidas de atuação na parede celular, os causadores de alterações da permeabilidade da membrana plasmática, os macrolídeos, os quais atuam pela inibição da síntese proteica, os que causam inibição da síntese de ácidos nucleicos e as quinolonas, cuja ação é direta na replicação cromossômica. A penicilina atua interferindo na parede celular, pertencendo à classe dos bactericidas beta-lactâmicos, cuja ação se deve à presença do anel beta-lactâmico em sua estrutura. Para que sua ação ocorra, no entanto, é necessário que o antibiótico penetre na bactéria por meio das porinas presentes em sua membrana externa e ligue-se às proteínas ligadoras de penicilina, as quais são responsáveis pela síntese da parede bacteriana. Algumas bactérias tornam-se resistentes aos antibióticos beta-lactâmicos pela produção das beta-lactamases, enzimas que hidrolisam o anel beta-lactâmico, resultando na inativação das propriedades antibacterianas da penicilina e de outros antibióticos de sua mesma classe. Neste contexto, os actinomicetos merecem destaque. Trata-se de um filo de bactérias gram-positivas que apresentam uma aplicação na indústria farmacológica muito interessante, pois produzem inibidores de beta-lactamases com atividades antimicrobiana, o que confere a essas bactérias um importante papel na luta contra a resistência bacteriana aos antibióticos beta-lactâmicos. A penicilina é produzida por fermentação com o fungo Penicillium crisogenium. Em sua produção industrial, os processos ocorrem submersos em fermentadores de 40.000 a 200.000 litros. Devido às dificuldades de aeração, não podem ser empregados tanques maiores. A biossíntese industrial de penicilina depende de 3 enzimas, cujos genes estão presentes em um único cluster. Biossíntese, por sua vez, é processada em 3 etapas,
sendo a primeira a condensação de 3 aminoácidos. São eles a L-valina, L-cisteína e ácido L-alfa-aminoadípico, levando à formação do ACV através da ACV sintetase. A segunda etapa consiste na síntese de isopenicilina N catalisada pela isopenicilina N-sintase. A terceira etapa consiste na obtenção da penicilina. A produção dos seus derivados é feita por alterações do radical do seu anel ácido 6-aminopenicilânico. Tais como amoxicilina e ampicilina. Como a penicilina é um metabólito secundário, ela é produzida sob condições de estresse, como a escassez de nutrientes. Para sua sobrevivência, o fungo Penicillium crisogenium produz um antibiótico a fim de diminuir a competição com outros organismos. Industrialmente, a penicilina é produzida por meio de 2 fases denominadas upstream e downstream. Na upstream, o meio de cultivo é misturado com glicose em um mixer. Esse caldo passa então por um trocador de calor para sua esterilização e depois segue para um fermentador agitado e aerado, onde o Penicillium crisogenium será cultivado em um sistema de batelada alimentada a 25 ou 27 graus Celsius com pH de aproximadamente 4,5. Após 20 horas, haverá uma diminuição na concentração de açúcares redutores, conferindo a condição de estresse e início da produção de penicilina em um pH de 6,5. O tempo de cultivo pode durar até 200 horas. No processo downstream, o cultivo é clarificado por meio de filtração realizada em filtro rotativo a vácuo e submetido a resfriamento. O filtrado, então, será acidificado com ácido fosfórico ou sulfúrico para possibilitar a extração líquido-líquido, a qual ocorrerá em uma centrífuga extratora Podbielniak, POD, em contracorrente, utilizando o solvente acetato de butila ou acetato de amila. O solvente rico em penicilina será neutralizado com um tampão fosfato e passará por outro POD para que o antibiótico seja recuperado em solução aquosa contendo hidróxido de sódio para formar sais de penicilina. Depois, essa solução será resfriada para precipitar os sais. Por fim, os cristais serão lavados com solvente N-butanol para remover os solventes residuais, seguida de liofilização e estocagem do produto. À produção de antibióticos via fermentação são importantes os seguintes parâmetros: concentração de substrato, taxa de aeração, concentração da biomassa, concentração de CO2 no meio, concentração de antibiótico, volume de cultura e temperatura de fermentação. Os reatores utilizados nos processos produtivos são do tipo batelada, que permite a agitação, aeração e manutenção dos parâmetros. A seguir, veremos as etapas da purificação. A partir do caldo fermentado, faça uma etapa de filtração para a retirada do micélio. Em seguida, o caldo de fermentação passa por 2 extrações líquido-líquido contínuas em contracorrente, com acetato de amila ou butila, em condições de pH e temperatura, a fim de se recuperar o produto. Após essas etapas, o produto líquido segue para a filtração, e após isso, é necessário precipitar a penicilina existente no líquido, e isso se faz reagindo o composto com acetona. Depois de precipitada, deve haver uma nova filtração para separar a penicilina do líquido, de modo que a purificação do antibiótico termina com a cristalização, com o uso de butanol,
seguida de centrifugação e secagem, obtendo assim o produto final da penicilina. Recentemente, houve uma crise na produção de penicilina devido à falta da matéria-prima para sua produção, e isso afetou diversos países no mundo todo. No Brasil, a maior preocupação decorreu do fato de que, dos anos de 2008 até 2013, o país foi acometido por uma epidemia de sífilis congênita, a qual é tratada por penicilina benzatina. A nível mundial, atualmente, a maior produtora de penicilina é a empresa Eli Lilly e Co., com receita estimada em 23,1 bilhões de dólares. Ao longo do tempo, a produção de antibiótico pelas grandes empresas mudou muito. Em 1972, a produção era de 12 gramas por litro. Já em 1990, uma linhagem melhorada era capaz de produzir 42 gramas por litro, chegando a ultrapassar em 2003 30 mil toneladas por ano, com vendas anuais de 15 bilhões de dólares, o que representa 65% das vendas de antibióticos, sendo 5 bilhões somente de penicilina. Então é isso. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e esperamos que tenham aprendido junto conosco.